Retornando ao tema que nós estamos tratando, que é a estratégia de fidelização de clientes, nós queremos neste bloco tratar com você sobre tipos de clientes. Quais são os tipos de clientes que nós encontramos e que nós devemos nos preocupar e voltar às nossas ações. Cliente promissor é aquele cliente que conhece a empresa, mas ainda não comprou. É muito importante você observar, olhar este cliente promissor. Eu diria assim que é o futuro cliente que você vai tentar buscar para a sua carteira de cliente. Existe também o cliente eventual, ou seja, aquele que já comprou, mas não retornou à nossa empresa. Este é o tipo do cliente que você e a sua equipe de trabalho deve ter uma preocupação especial. Por que aquele cliente entrou, comprou e nunca mais retornou à nossa loja? Você deve buscar essa informação e tentar buscar esse cliente. O cliente frequente é aquele cliente que compra com regularidade na empresa. É importante que você observe e cuide muito bem desse cliente, porque é o cliente frequente, aquele que seguidamente vem na sua loja. O cliente fiel é outro tipo de cliente que esse é um cliente que nós temos que tratá-lo com a maior atenção possível. É aquele que compra, que comprou e voltou a comprar na nossa empresa. Ou seja, é aquele cliente que já demonstra uma certa fidelidade para a nossa empresa. Nós temos o cliente vendedor. Este sim é o cliente encantado. É aquele que comprou e voltou a comprar e divulgou a nossa empresa para outras pessoas. Este é o verdadeiro cliente nota 10, digamos assim. Este é um cliente que nós temos que ter um tratamento extremamente diferenciado para ele. O vendedor, e se ele receber uma boa atenção, a tua carteira de cliente receber uma boa atenção, o acolhimento, todos aqueles itens que nós já falamos anteriormente, certamente você vai encantar esse cliente e ele passará a ser um cliente vendedor. Esse é o tipo de cliente que nós precisamos cultuar. É o tipo de cliente alvo da nossa estratégia de fidelização desses clientes. É fundamental fazer com que a experiência que o cliente teve com a nossa empresa tenha sido positiva. Olha, este é um aspecto que nós julgamos sumamente importante. A experiência que um cliente tem quando ele entra dentro de uma empresa, com relação ao atendimento, a percepção que ele tem, o acolhimento que ele tem, tudo aquilo que é colocado à disposição, que a sua empresa coloca à disposição do seu cliente, tem que ser uma experiência positiva. Isto é fundamental, porque isto é que faz com que o cliente realmente fique fidelizado na sua empresa. Ele vai sair dali falando bem, fica sendo um cliente vendedor, é um cliente divulgador da tua empresa. Este é o rumo, esse é o nível de excelência que você deve alcançar. O cliente, quando ele é bem tratado, o cliente é um propagandista gratuito da nossa empresa. Veja quantos benefícios você consegue se você tiver uma preocupação em fidelizar os clientes na tua empresa. Ele passa a ser um propagandista automático e nada melhor, e vocês sabem muito bem deste aspecto, nada melhor do que uma pessoa que seja cliente na nossa empresa falar bem da nossa empresa para outras pessoas. Já tem pesquisas, inclusive, que dizem que um cliente, quando ele é bem tratado, ele fala para um número X, 5 ou 6 pessoas, como ele multiplica aquela propaganda daquela empresa. E isto, sem dúvida nenhuma, faz parte de uma estratégia
de fidelização dos clientes. Nossos funcionários, eles precisam, como eu disse anteriormente, eu reforço agora, para que os nossos clientes sejam encantados pela empresa. Nossos funcionários precisam ter boa aparência, uma aparência condizente com o cargo que ele ocupa. Eu vou até um pouquinho mais além da aparência. O nosso funcionário precisa ter educação, precisa ser polido para que ele passe uma boa impressão para os clientes. Então, a aparência, obviamente, do empregado, do funcionário, a aparência de um funcionário precisa ser uma aparência digna, bonita, o mais adequado possível. Outro aspecto importante que acontece e ocorre nas nossas empresas, muitas vezes nós cometemos erros com os nossos clientes. E digamos assim, possível, perfeitamente possível. Então nós afirmamos para você o seguinte: nos possíveis erros, peça desculpas. Isso aumenta a credibilidade da empresa. Nós estamos falando de um planejamento estratégico para fidelizar clientes. E se você cometeu um possível erro com um cliente, que pode acontecer sem dúvida nenhuma, um erro, seja lá o erro que for, que provocou algum descontentamento no teu cliente, vá atrás desse cliente, convide ele, busque ele novamente, peça desculpas para ele. Isso aumenta a credibilidade da sua empresa. E certamente o seu cliente vai se sentir muito bem com o tratamento que você vai dedicar a ele nesses casos de possíveis erros que você tenha cometido, que a sua empresa tenha cometido. Não há mistério no processo de fidelização. O que há é muito trabalho e muita dedicação. Ou seja, nós queremos reforçar esse ponto de vista. Uma estratégia de fidelizar cliente não é um processo misterioso, não é um processo difícil, não é um processo complicado. Eu posso garantir para você que é um processo razoavelmente simples até. Mas ele precisa de duas coisas fundamentais. Muito trabalho, mas muito trabalho mesmo, muita atenção e muita disposição para você cuidar, agradar, acolher o cliente. O atual cliente, a atual carteira de cliente que vem, procure dar o melhor tratamento possível. Isso você consegue com muito trabalho e com muita dedicação. Um detalhe importante: não há necessidade de grandes investimentos. Há sim, como já disse e reforço agora, há necessidade de muita criatividade. Sem dúvida nenhuma, você tem que colocar todo o potencial individual de cada membro da sua equipe de trabalho na criatividade. Provoque seus colaboradores para que eles que conhecem, que sabem lidar diretamente com os clientes, o máximo de criatividade possível para que se crie um ambiente de acolhimento e de prazer para que o cliente venha até a tua organização, a tua empresa, a tua loja, para você ver que é isto que o cliente está buscando. E isto aí vai te levar para uma fidelização cada vez maior deste cliente. Exige sim um projeto de fidelização de cliente, exige sim uma mudança de atitude. O que vem a ser esta mudança de atitude? É um engajamento da sua equipe de trabalho. É uma prioridade gerencial que você deve adotar para com as suas ações administrativas. A sua empresa deve ser coroada com ações e de atitudes coletivas. Não adianta somente um ou outro esporadicamente fazer as coisas bem feitas. Há necessidade de uma equipe de colaboradores, um pensamento gerencial moderno de fazer com que as coisas de encantamento ocorram
dentro da tua empresa. Assim, estamos concluindo este conjunto de vídeos que tentou convencer você com argumentos altamente estudados, no sentido de que você pode e deve ter uma estratégia de fidelizar os seus clientes. Nós queremos agradecer imensamente você por ter nos dispensado o tempo para ver este vídeo. Volto a pedir para que você pare, reflita como gerente, como gestor, como colaborador de uma empresa. É fundamental. Invista nos seus colaboradores. Melhore o desempenho do seu time.